toda tecnologia que vira um hype, cai muito na discussão, ela tende a ser... O próprio Gartner tem esse gráfico, né? Ela é superestimada, depois tem a curva de desilusão e ela tende a ficar no meio ali, no platô de produção, né? Como vocês veem o metaverso hoje? Como vocês veem essa discussão sobre o que foi ou o que é o metaverso daqui a 10 anos, quando vocês estiverem novamente nesse podcast? Espero que mais próximo, nos próximos episódios, mas daqui a 10 anos, se a gente tiver num outro evento como esse, como a gente vai estar falando do metaverso, né? Eu vejo duas visões muito extremas em relação ao metaverso. Eu vejo gente tratando como, é só mais uma rede social 3D, onde a gente vai interagir com as pessoas, e tem gente que trata como se eu fosse deitar numa câmara criogênica, desligar meu cérebro e viver igual aquele episódio lá do Black Mirror, né? Então, eu vejo duas visões bem diferentes quando a gente discute em relação a isso. Como vocês veem a realidade hoje, como isso vai para o futuro. E mais específico para o Carlos, que é darwinista digital, quando a gente estava falando ontem com os panelistas de ontem, a gente estava com foco mais de tecnologia, mas a gente chegou numa conclusão ali de que o metaverso, tecnicamente, falando de evolução tecnológica, ele é um passo a mais na interação homem-máquina, né? Que ela está mais incorporada ali com a sua imersão, etc. Se você concorda com isso, e qual seria o próximo passo? E se isso, pensando na evolução do homem-máquina, se a gente já está ficando entre os menos adaptados, porque eu já não estou no TikTok, eu já não jogo Fortnite, provavelmente eu já estou ficando ali junto com os leões cansados já, eu que sempre fui digital, hein, Carlos? Qual que é a tua visão? A minha visão é o seguinte, quando a gente fala de metaverso, sobre a variedade de soluções que a gente pode ter, e não só por atacar o metaverso, mas tem coisas sendo feitas no metaverso que tem valia como você não pode imaginar. Como é, por exemplo, muito pouco discutido que a gente tem, do que é o metaverso hoje colocado através de realidades mistas para cirurgias de altíssima precisão. Então, quando você vai lá, né, na Universidade Sorbonne, quando você olha que é o país mais desenvolvido que a gente tem, a França, é justamente pela Universidade Sorbonne, que está fazendo, através de tecnologias prescritivas, uma experiência absurda de fazer com que você possa ter, o campo deles é cirurgia, né, de precisão ortopédica, então tem que fechar esse ângulo, onde eles fazem uma coisa absurda, porque eles fazem uma checagem de todos os pacientes que têm banco de dados, né, o próprio Big Data faz isso, ou avalia todos os tratamentos desse doente com o paciente em mesa. Se você precisa fazer uma conexão com um médico porque tem uma urgência, você faz uma conexão através de um holograma tocável. As tecnologias vão trazendo para a gente, então, uma forma com que eu consiga ter uma convergência homem-máquina, e aí sim, eu concordo com isso, porque na realidade estamos vivendo a quinta revolução industrial. Não estamos mais na quarta, estamos na quinta. A convergência homem-máquina é um fato. O próximo passo, então, 5, 10 anos, eu estou falando de um novo ciclo. Eu tenho que imaginar que eu deveria estar, então, na sexta revolução industrial, onde eu teria automação total de tudo. Quando eu falo de automação total de tudo, isso tem uma liberalidade humana do outro lado. Porque, na realidade, muitos humanos vão deixar de fazer o que fazem, porque no meio do caminho, como você disse, né, a gente fica se sentindo das duas uma. Ou um humano subutilizado, ou eu tento me parecer com uma máquina muito ruim. Né? Porque em alguns casos, eu vejo isso nas empresas todo dia, né, Gui? Pessoas que se parecem mais com um sensor que você compra por 36 centavos de real, né? Naquela porcaria do Excel, trabalhando naquela porcaria do PowerPoint, onde o máximo da expressão humana que elas assumem é poder mudar a cor da bolinha da porcaria do PowerPoint. Isso a máquina já podia fazer sozinha há muito tempo. Aqui a gente também não gosta muito de PowerPoint, viu, Carlos? Eu acho maravilhoso. Eu enterrei o PowerPoint e não uso mais. Porque eu não quero ficar submetido a um roteiro, né? Então, na realidade, quando você olha, pessoas ainda trabalham em estruturas fordistas. Todas as empresas que a gente tem aqui e fora do Brasil são empresas fordistas. Foco total na produção, calculando ROI e com pessoas distribuídas por especialidades com hierarquias e ainda não resolveram a questão, duas questões fundamentais que nasceram no Fordismo, que é a equalização de salário para homens e mulheres. Então, gênero aconteceu na segunda Revolução Industrial, claro, porque os homens foram para a guerra. As mulheres tiveram que ir para a linha de produção. Mas numa linha de produção fordista, quando eu tinha que puxar motor pelas correntes no bração, é claro que a produtividade das mulheres caiu e elas ganhavam menos. Gente, até hoje não se resolveu isso.
Isso é um pendurucário que vem da segunda Revolução Industrial. E a porcaria da ideia de que a gente tem que trabalhar das 9 às 18, que isso também é uma porcaria fordista. Então, se a gente não conseguiu nem atualizar a segunda Revolução, quando nós estamos na quinta, você imaginar a sexta. Porque a sexta Revolução Industrial será a dissipada total de tudo. Pode ser que o metaverso possa fazer para a gente um cenário de eu poder construir o meu mundo que vai ser completamente independente. Porque, na realidade, é o fim definitivo de todas as organizações. Então é muito engraçado isso, porque na tentativa da gente colocar, né, um futuro colonizado a partir das empresas, porque elas estão liderando isso, fica muito curioso isso, porque a visão de futuro das empresas é o desaparecimento delas, porque elas não terão por que produzir qualquer coisa. Quando você tem tecnologias estruturantes, onde você pode imprimir sua comida, o seu sapato, a sua roupa, a sua casa, o seu carro, o seu revólver, o seu tudo, então por que eu preciso de uma empresa? E nós estamos falando do que nisso? A forma com que a gente olha a preferência dos consumidores a partir da centralidade dele, que nasceu nos anos 90, são as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem, e elas não entenderam isso até hoje também, faz com que a independência dos consumidores avance muito mais do que a gente pode. Quando eu tenho tecnologias que permitam que eu ocupe esse espaço, não tem por que eu ter uma empresa do outro lado, né? Então, do que eu estou falando? Da hipercustomização radical extrema. Se você vai fazer uma comida que serve só para você, né, Gui? E vou fazer uma comida impressa que serve só para você, isso é comida e remédio ao mesmo tempo. Eu poderei ter no metaverso alguma chance de poder ter acesso a tudo isso, ou com bancos, como a gente viu no Matrix, né? Onde você... eu nunca aprendi a pilotar um helicóptero, né? Ok, eu baixo qualquer coisa e começo a fazer desde então. Então é muito difícil saber o que vem daqui 10 anos, quando não está visível, inclusive, a dominância das empresas, sabendo que elas não sobrevivem à sexta revolução. A sétima revolução é a ausência total de empresas. Então, como é que a gente lida com isso? A dependência nossa de empresas vem do Fordismo, segunda Revolução Industrial. Então, eu tenho que pensar que nem as empresas vão sobreviver antes do metaverso. Então, é difícil a gente imaginar o que vai ser o metaverso quando eu não tenho uma lógica de empresa, não é? Você me deu um nó aqui agora, então, já buguei já. Então. Já não consigo pensar o que eu vou fazer daqui a 10 anos. Eu já buguei. Não sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tenho certeza que quem está ouvindo também deve estar assim, tipo... Caramba, hein? Depois manda o Rivotril litrão para todo mundo, né?